Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Como é bom nós louvarmos, exaltarmos ao Senhor. Pode se sentar no seu lugar. Como é maravilhoso nós reconhecermos a grandeza desse Deus que nos ama, que cuida de nós. E como é precioso nós sabemos que Ele escuta a nossa oração, que Ele escuta o louvor, Ele escuta você, independente da situação que você se imagine. Deus ouve você, Deus olha para mim, Deus olha para você. E que bom saber que esse olhar é de misericórdia, que esse olhar é de bondade. Amém, queridos? Que maravilha é saber que Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. Nós viemos aqui nessa noite para ouvir ao Senhor, amém? Amém, queridos? Você pode ouvir a Deus na sua casa? Claro. Você pode ouvir Deus no seu trabalho? É claro, querido. Você pode ouvir Deus no supermercado, andando pelas ruas. Mas fato é que quando a gente se reúne aqui nesse lugar, Deus Ele fala de uma forma especial ao nosso coração, não fala? Quando a gente se reúne, quando a igreja está unida, quando a gente se une mesmo para declarar a grandeza do Senhor, é tão maravilhoso ver que Ele ouve e Ele recebe esse louvor e essa adoração, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Nós estamos aí falando sobre a caminhada, sobre a jornada de uma história de fé. Durante as quartas-feiras nós temos escutado tantos testemunhos. E olha, eu quero fazer uma recomendação para você. Às vezes, se você estiver lá na sua casa e você falar, eu estou desanimado, vai lá no canal da igreja no YouTube, Igreja Braços do Pai. Vai lá nas histórias de fé, escolhe uma história de fé para você ouvir. Eu tenho certeza que uma daquelas histórias vão falar profundamente no seu coração. Vai haver uma identificação. Você vai falar, não é que está parecendo com a história que eu estou vivendo? Mas não é que isso está acontecendo comigo? Então eu posso continuar, querido. E fora que a palavra de Deus, todas as histórias de fé que você vê lá, você vai ver que todas elas são histórias que estão aqui, ó. Histórias de homens e mulheres comuns que decidiram obedecer a Deus, amém? Então nós estamos trazendo uma série de mensagens sobre a história de fé, sobre como construir uma caminhada, uma jornada de fé com o Senhor. Semana passada o pastor Washington trouxe uma mensagem onde ele falava sobre a fé. Não existe história de fé sem fé, irmãos. Não tem como nós vivenciarmos as coisas que Deus Ele tem para mim, Ele tem para você, se não for pela fé. Você quer um exemplo? Deus olha para mim, Deus olha para você. Às vezes a gente está lá, irmãos, naquele pior estado que você fala assim, olha, mas Deus não me ouve, porque olha, eu vou falar a verdade, que eu tenho vergonha até de entrar na igreja. Você já ouviu gente falar isso? Olha, eu não vou lá, sabe por quê? Não, eu vou parar de beber primeiro, eu vou parar de usar droga, eu vou parar de fazer umas coisinhas erradas que eu estou fazendo aí, e aí eu vou para a igreja. Porque as pessoas ainda estão enganadas pensando que esse lugar é uma concentração de pessoas perfeitas, quando na verdade aqui estão concentrados os filhos e as filhas de Deus que entenderam as suas falhas e que estão se apoiando em Cristo e uns nos outros para viver aquilo que o Senhor destinou para eles. E a verdade, irmãos, que se a gente não tiver fé, ninguém consegue viver o que Deus tem, porque é muito doido o que Deus tem para você. Irmão, é muito fora da curva o que Deus faz na vida da gente. É muito sem explicação, a conta não fecha, não bate. E aí Deus fala para você, olha, eu vou usar a sua vida. E aí você olha para você e fala, mas eu? Deus fala, mas esse caco, Senhor, esse pedacinho aqui. E assim como muitos falaram, está aqui na Bíblia. Um exemplo, Moisés falou, Senhor, mas eu não sei falar. E Deus falou com ele, preocupa não, Moisés. Quando eu te perguntar, você vai falar que o eu sou te enviou. Sabe por que você precisa que o eu sou te envie? Porque só Ele é e você não é e nem eu. Então é por isso que na nossa jornada de fé, alguns elementos eles são indispensáveis. Como o pastor Walsh falou na quarta passada, sobre a fé. E hoje eu quero falar para você sobre mais um elemento indispensável para a sua jornada de fé, para a sua história de fé.
para a sua vida, querido. Porque olha, eu não sei se você já ouviu isso, se você já ouviu 30 vezes, 50, mas vale repetir. Eu quero dizer para você, Deus tem uma história extraordinária para que você viva. Você pode dizer isso comigo? Diga: Deus tem uma história extraordinária para mim viver. Você crê nisso, querido? E talvez você olhe para a sua história hoje e fala: mas o que a minha vida tem de extraordinária? Eu não sei o que sua vida tem de extraordinário, mas eu sei que a vida de Deus em você faz o ordinário se tornar extraordinário. Eu sei que você pode não ter características que chamem a atenção de uma porção de gente no mundo, mas você chamou a atenção de Deus. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te trouxe aqui, e Ele vai cumprir com a palavra dEle na sua vida e na minha vida, amém? Então eu quero falar para você, eu quero te entregar agora mais um elemento para que você viva essa história extraordinária com Deus. Para que você entenda que Deus colocou os olhos na sua vida e que por mais insignificante que você pense que você é, e que por mais sem graça, irmãos, eu costumo dizer que eu falo: se não fosse o Senhor na minha vida, irmãos. Às vezes as pessoas olham para a gente assim e falam: poxa, mas Deus usa fulano, Deus usa ciclano. Irmão, a verdade é que o que tem de bom em nós é Jesus. Se Ele retirar, vira só uma água de chuchu. Irmão, eu sem Jesus sou o ser humano mais sem graça dessa terra. Você não ia gostar nem de estar na minha companhia. E não se iluda não. Talvez você olhe para mim e fala: mas olha, você vê, ela está lá, ela fala. Isso aqui é porque Jesus está em mim, querido. Por isso que Jesus na sua vida vai te usar para fazer coisas extraordinárias, coisas que você não sabe explicar, coisas que ninguém sabe contar. E aí você vai falar: olha, eu não sei te explicar, mas eu sei que o meu Deus fez. E não precisa você explicar não, querido. É só você ter fé para você poder viver. Então eu quero falar para você hoje sobre a obediência. Irmãos, o porquê que nós precisamos obedecer a Deus? Olha, deixa eu falar para você uma coisa básica, algumas coisas básicas com relação à obediência. Presta atenção comigo, a palavra diz que Deus diz assim: olha, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. E aí ele diz que nós temos que viver a vontade dele. Eu te pergunto, se o pensamento dele não é o seu e não é o meu, se o caminho dele não é o meu caminho, não é o seu, como é que nós vamos ajustar essa conta? Tem alguma coisa que está fora do lugar aí, não tem? Se os pensamentos dele não são os nossos, se os caminhos deles não são do dele, não é o nosso, querido, quem tem que mudar? É claro que deve ser Deus, né, irmãos? É lógico que não. Mas às vezes parece que é isso que a gente está falando para Ele. Deus, tem uma coisa errada aí, Senhor. Porque eu estou te obedecendo, eu estou fazendo a sua vontade e a minha vida está indo de mal a pior. Ou é só eu que já falei isso? Então vamos lá. Deus, eu vou para a igreja. Deus, eu estou até frequentando os estudos. Eu até dou o dízimo, mas a minha vida não prospera. As coisas não continuam, as coisas não dão certo. Irmãos, porque o modo de Deus agir não é nada parecido com a maneira como você e eu agimos. E quando Deus age, o que parece é que está tudo fora do lugar. E na verdade, não é Deus que está fora do lugar, somos nós que estamos fora do lugar. Então, para obedecer a Deus, a primeira coisa que a gente tem que entender é: não tem como obedecer a Deus parcialmente. Ou eu decido obedecer a Deus, abandonar a minha vontade, abandonar os meus caminhos que não são os caminhos dele, abandonar os meus pensamentos que não são os pensamentos dele. Ou eu vou, em outras palavras, vou resumir para você, eu vou me lascar. Porque, irmão, fato é, quem não obedece a Deus se lasca. Irmão, eu já me lasquei demais, não sei vocês. Irmãos, quem não obedece a Deus não tem outro resultado. Porque às vezes a gente pensa que obedecer a Deus é eu orar para Deus se encaixar naquilo que eu quero. E essa não é a verdade. Obedecer a Deus somos nós entrarmos no que Ele está fazendo e não convencer a Deus do que aquilo que eu quero é tão bom que Deus tem que participar. Deus, isso aqui é tão bom, Senhor, porque afinal de contas, olha, eu sonho com uma família.
Oh Deus, eu sonho em ser feliz. E ser feliz não é bom, irmãos? Amém? Deus quer que você seja feliz? Amém. A Bíblia diz que a alegria é uma coisa que Deus tem para mim e para você. É um dos frutos do Espírito, é a alegria. E diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então alegrar é uma coisa que Deus quer. Agora a outra pergunta é: será que o modo como Deus quer gerar alegria na sua vida, na minha vida, é do jeito que nós pensamos? Não. E é aí que a gente se lasca. É aí que a coisa acontece. É aí que a gente se quebra. Porque não sei se você já observou, quando uma pessoa passa numa parada obrigatória e o carro bate, quem se fere é a ordem de parada obrigatória ou é quem avançou? Quem avançou. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A obediência é uma escolha. E quando nós escolhemos não obedecer, quem se quebra somos nós e não a vontade de Deus. Quem se machuca, quem se fere, somos nós. Então numa jornada de fé, e veja bem para você ver, quando nós vamos pegar os exemplos que a Bíblia traz para nós. Você observa, como eu disse aqui para você, que a obediência, irmão, muitas vezes vai levar a mim, vai levar a você a um lugar de desentendimento com o mundo que vivemos. Olha para você ver que Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. E Abraão fala: Senhor, mas eu já sou velho. E aí Abraão fala isso, e aí chega lá em Sara, Deus fala: Sara, você vai gerar. Irmãos, a Bíblia diz que Sara caiu na gargalhada. Irmãos, Sara riu. E quando a Bíblia fala que riu, irmão, nessa risadinha assim não, viu? Nada na Bíblia é inútil. Diz que Sara riu, irmão. Imagina aquela mulher até descendo. Sabe aquela crise de riso que você dá, que você não consegue parar? Eu imagino que Sara riu assim e falou: esse homem já está mais para lá do que para cá. Eu já estou quase abotoando o último botão do paletó, como diz o outro. Como que nós vamos gerar um filho? Irmãos, e eles riram. Tem muita coisa que Deus vai te chamar para fazer na sua vida que você vai rir. Tem muita coisa que Deus vai te conduzir através da obediência que a sociedade não vai entender. Tem muita coisa que Deus vai te levar a fazer, vai te desafiar, como Ele desafiou esse homem chamado Abraão, que as pessoas não vão entender. Mas deixa eu te dizer uma coisa: tudo que Deus faz nunca vai caber na sua mão, nunca vai caber no seu entendimento, nunca vai caber na sua capacidade, porque tudo que é de Deus é muito além do que pedimos ou pensamos. Então o apóstolo Paulo, abra sua Bíblia aí na carta aos Romanos, capítulo 1. No versículo 5, o apóstolo Paulo, ele vai começar a dizer, e é um dos exemplos de obediência que nós temos. Eu dei para você um exemplo aqui que foi Abraão, mas posso também te dar como exemplo de obediência. Obediência completa, obediência entregue, de renunciar à sua vida, para viver aquilo que a sociedade não está pronta e nunca vai estar para explicar. A obediência te leva a lugares onde as pessoas ficam mudas, porque elas não sabem como explicar, e nem você e nem eu também sabemos. Romanos capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para quê, irmãos? Para a obediência da fé. Volta lá, por favor. Obrigada. Para a obediência da fé entre todas as pessoas pelo seu nome. Sabe o que isso significa? Deus não quer que você e eu obedeçamos, porque a obediência é um fardo, e a obediência não é um fardo. A obediência, muito pelo contrário, ela tira o fardo da minha vida e da sua vida. A obediência a Deus, ela não é um peso, muito ao contrário, ela é o alívio de todo o peso de inconsequências desmedidas na minha vida e na sua vida. A obediência não é como você viver com uma faca no pescoço: eu vou obedecer porque senão eu vou morrer. Eu vou obedecer a Deus porque senão Ele vai mandar um raio e vai me matar. Não, querido, você entendeu errado. A obediência a Deus é para preservar a sua vida.
A obediência a Deus é porque o seu futuro, ele é lindo, querido. Amém. O seu futuro é lindo, amém. O seu futuro está pronto, amém. Quem não está pronto somos eu e você. E o que você teme hoje, as preocupações que você tem hoje, as coisas que você está tentando fazer hoje, elas não vão mudar em nada o futuro que Deus já preparou para você. Porém, Deus quer mudar você para chegar nesse futuro. Deus precisa mudar o meu coração. Deus precisa mudar o seu coração. E o apóstolo Paulo diz, olha, pelo qual recebestes a graça e o apostolado, por o amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Sabe o que significa isso? Através da sua obediência ao Senhor, Deus te usa. Através do seu testemunho, através da sua história de fé, milhares de pessoas vão conhecer ao Senhor. Jesus escolheu usar pessoas para dar notícias do que Ele faz e de quem Ele é. E essas notícias, elas precisam e elas devem ser dadas por pessoas que decidiram obedecer a Deus. Irmãos, a obediência oferece a Deus aquilo que o homem tem de mais precioso. A obediência oferece a Deus aquilo que o homem tem de mais precioso, de mais apreciado. Sabe o que é? A sua vontade. A obediência a Deus oferece o que nós temos de mais precioso, a nossa vontade. Obedecer a Deus é você entregar a sua vontade para Ele. Queridos, servir a Deus não tem segredo. Por mais que você pense, talvez alguém que comunicou para você, comunicou como se servir a Deus fosse uma coisa muito difícil. Só os bons conseguem. Só os extremamente espirituais conseguem. Servir a Deus não tem segredo, mas tem um preço. E esse preço é a obediência. Servir a Deus não tem segredo. Se você e eu abrimos o nosso coração para Ele, Ele vai entrar e Ele vai te convidar a viver não mais a sua vida, mas agora viver a vida que Ele tem para você. O problema de muitos de nós é que nós estamos propondo para Jesus que Ele venha arrumar a nossa vida. Olha, Jesus, entra aqui porque minha vida está toda bagunçada, então vem, eu convido o Senhor para entrar, arrume isso daqui, eu estou assim, eu estou assado. Jesus não quer consertar a sua vida. Ele quer que você largue a sua vida e venha viver a vida dEle, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e ela é agradável. Só que para viver a vontade de Deus, eu vou precisar tomar essa decisão, como o apóstolo Paulo disse. Através da graça nos foi dado o quê? Poder obedecer ao Senhor, e através disso, para que outras pessoas conheçam. Viver uma vida de obediência com o Senhor, meus irmãos, gera uma vida de testemunho. E uma vida de testemunho gera outras vidas que também vão testemunhar ao Senhor. A obediência, ela não pode caminhar separada da fé. Irmãos, não tem jeito de separar fé e obediência. Elas fazem parte do mesmo combo, do mesmo pacote, porque aquele que obedece a Deus, ele confia nele, não é assim? E aquele que confia em Deus, lhe obedece. Então muitas pessoas estão tentando obedecer a Deus sem confiar. Estão tentando obedecer sem fé. Estão tentando viver o extraordinário sem fazer essa combinação de fé e obediência. A obediência é o que torna a sua fé e a minha prática. Querido, porque olha, você há de convir comigo que muitos de nós, se não a maioria, sabemos o que precisamos fazer. Sim ou não, irmãos? Tem pessoas que você vira para ela e fala assim, mas ela, não, eu já sei. Mas isso, não, mas eu já sei. Não, mas eu já sei. Tudo isso que você está falando aí, eu já sei, ó, de qual é salteado. Então por que não faz? Porque muitos dizem ter fé, mas não é uma fé que move para a obediência. Vamos voltar de novo a lembrar de Abraão? A Bíblia diz que Deus fez o quê? Concedeu àquele homem e àquela mulher um filho. Não foi isso? Isaac. Só que Deus concedeu o filho. E o que é que Deus faz? Pede o filho. E aí Deus fala, olha, me dá seu filho.
Irmão, Deus queria que Abraão matasse aquele menino? Não, irmãos. Deus estava fazendo o quê? Provando a fé que Abraão dizia que tinha. Muitas vezes Deus vai requerer coisas de você, não é porque Ele quer as suas coisas, não. É só um teste de fé e obediência. É só para saber se a gente está só cantando sobre fé. É para saber se a gente está só apostando sobre fé. É para saber se a gente está só escrevendo sobre fé, ou se a nossa fé já amadureceu para uma fé prática, que agora obedece, não diante de circunstâncias, não diante de recursos, mas uma fé que obedece diante daquele que é Deus, e que já mostrou, não que precisasse provar, mas Ele é Deus, Ele foi Senhor para te resgatar, então Ele é Deus para te transformar, e mais do que isso, Ele é Deus para tornar você uma testemunha viva do poder dEle aqui nessa terra. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A sua família não quer ter contato com quem sabe sobre Deus. Família da gente, a gente não ganha porque você conhece de Bíblia. Família da gente é ganha porque você vive a Bíblia na sua casa. Sua família não quer saber quantos versículos você sabe. Sua família quer saber quantos desses versículos podem ser vistos na sua vida, nas atitudes, no seu dia a dia. As pessoas que estão convivendo conosco, elas não querem saber, porque hoje nós temos uma sociedade com uma cabeça inchada. Uma cabeça inchada de conhecimento, não é isso? É muito conhecimento, é muita informação, mas infelizmente são pessoas com a cabeça cheia de conhecimento e com o coração vazio. Além de um coração vazio, são pessoas que não estão demonstrando prática nas suas vidas. Irmão, obediência é uma escolha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seguir os mandamentos de Deus no nosso meio, no mundo em que nós vivemos hoje. Irmão, nós vamos concordar numa coisa aqui. Nós vivemos numa sociedade onde 24 horas por dia você tem propostas, ofertas que não te levam a nada. 24 horas por dia você tem ofertas que não vão te apontar para um bem. 24 horas por dia você tem ofertas, e eu também tenho, que não vão nos levar a lugar nenhum. Agora é o seguinte: quando você faz o que é certo, você sabia que naturalmente você aponta o que o outro está fazendo de errado? Quando você faz o que é certo, e é por isso que agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Você acha que as pessoas que estão à sua volta querem que você muda? Você acha que aquelas pessoas que estão lá, querido, fazendo tudo aquilo que é errado, que você sabe que é contrário, que não é o que Deus quer, estão seguindo um caminho que não é o que Deus preparou, você acha que elas querem que você mude? O que você acha de verdade? Irmão, você acha, por exemplo, se você está com um vínculo de amizade e todas aquelas pessoas estão fazendo as mesmas coisas, de verdade, você acha que elas querem que você mude? Não. Elas não querem que você mude. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você decidir começar a obedecer a Deus hoje, não se assuste, porque durante um tempo você ainda vai ter que lidar com a falta de credibilidade. Não se assuste, porque durante um tempo você vai ter que lidar com a falta de confiança das pessoas. Quando você querer mostrar uma mudança, vai ter pessoas que vai falar para você, vai te oferecer e falar: toma, aqui dá mais um trago, aqui vamos ali com a gente. Sabe por quê? O que elas estão dizendo no coração delas: ih, não mudou nada, isso aí é fogo de palha. Aqui daqui a pouco volta. Aqui não, isso aí, ó. Quando ouviram, falaram: ó, ficou sabendo? Leandro mudou. Se você quiser conhecer a história de fé dele, vai lá, uma história linda. Ficou sabendo que o Leandro parou de usar cocaína? Ficou sabendo que o Leandro parou de beber, parou de espaçar? Quantas pessoas disseram: Leandro, ih, isso é só fogo de palha. Mudou nada, daqui a pouco ele vai estar aqui, ó, chafurdando com todo mundo. E para a honra e para a glória do Senhor, ele está de pé com Cristo. Todos os dias tem proposta ou não tem, Leandro? Deixa eu te perguntar. Leandro mudou, Priscila mudou,
pergunta quantas pessoas que ficaram felizes com a mudança deles. Pouquíssimas ou quase nenhuma. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você muda, você incomoda as pessoas. Porque quando você muda, você prova que é possível mudar. Quando você deixa uma prática, você prova que é possível deixar. Quando você obedece, você prova que é possível obedecer. Quando você não decide fazer de errado, você mostra que os outros estão fazendo por opção. Porque quando você quer, você faz. Então uma atitude certa vai sempre provar o que o outro está fazendo de errado. É por isso que as pessoas não querem que você mude o seu caminho. É por isso que as pessoas não querem que você mude a sua mentalidade de acordo com a palavra de Deus. É por isso que as pessoas querem que você continue do mesmo jeito, porque muitas delas não mudaram. Muitas delas até tentaram, mas nunca te disseram isso. Muitas das pessoas que às vezes a gente convive que não quer a nossa mudança, não quer ver você vivendo uma fé que seja uma fé prática, obediente ao Senhor. Querida, eu vou dizer uma coisa para você. Vale a pena obedecer a Deus. Ainda que a obediência leve você ao sacrifício, a chegar lá como Abraão chegou, deitou o menino em cima do altar. E a Bíblia diz que ele adorou ao Senhor, irmãos, no meio dessa situação. E aí a Bíblia diz que na hora que ele foi sacrificar o menino, ele vê ali algo se mexendo. E o Senhor prove para ele então o cordeiro para sacrifício. Deixa eu te falar, Deus está te chamando para você sacrificar, mas não tenha medo. Ele vai prover recursos para você. Ele vai prover sustento para a sua vida. Ele vai prover a palavra no tempo certo. Ele vai prover pessoas para te ajudar. Ele vai prover a palavra no momento certo, porque Ele acredita que você vai dar certo, querido. A palavra diz que Jesus estava caminhando com os seus discípulos. E aí Jesus falou com eles assim: olha, vai, passa para a banda de lá. E os discípulos foram. E a palavra diz que nos discípulos irem veio uma grande tempestade. E veio uma grande tempestade. Querido, se tem uma coisa que a gente tem fartura na nossa vida, na caminhada de fé, é tempestade. Oh, irmão, tem para dar, para vender, para emprestar, tem ou não tem? Porque tempestade na vida de quem obedece a Deus não significa que Deus não está presente. Muito pelo contrário, significa que Ele vai agir na hora certa e no momento certo. Aí a palavra diz que os discípulos ficaram atordoados. Jesus, o senhor vai ficar aí na proa do barco dormindo enquanto nós estamos aqui? Jesus, ó irmão, ó, descansando na proa do barco, porque Ele é Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe desespero em Cristo. Não existe crise no céu. Não existe dificuldade. Não existe problema que Ele não possa resolver. Por isso que quando Ele te falar, obedece, irmão, fecha o olho e vai embora, obedece a Deus. Porque não depende do que o governo faz, não depende do que a sociedade faz. Pastora, mas eu nasci numa família pobre. Pois bem, seja bem-vindo. O Salvador da humanidade, Ele entrou na cidade triunfado em cima do jumentinho, e foi o mesmo que nasceu numa manjedoura. E você, nasceu aonde que Ele não possa te usar? E eu, querido, o que eu tenho que Deus não possa transformar? E a Bíblia diz que Jesus então manda silenciar. Ó, vento, cala a boca. Tempestade, ó, silenciou-se a tempestade. Porque se você está em obediência ao Senhor, o centro da vontade de Deus pode ser um lugar de tempestade. O centro da vontade de Deus pode ser um lugar de, às vezes, onde os seus sonhos vão se frustrar. Mas o centro da vontade de Deus é um lugar onde o poder dele opera continuamente. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para se estar. Os discípulos então têm aquela experiência com Jesus. Eles descem. A palavra diz que quando eles descem, irmãos, o que acontece? Vem um camarada nuzinho, pelado com a mão no bolso, gritando desesperado. Acho que os discípulos pensaram assim: pelo amor de Deus, andar com Jesus é pedreira, viu? Ó, estava na tempestade, ele descendo para descansar. Quem que veio? Irmãos, um homem endemoniado, que a Bíblia não fala nem o nome dele.
Só fala que ele era da cidade de Gadara. E a Bíblia diz que aquele homem, as descrições eram que ninguém podia expulsar aqueles demônios. A Bíblia diz que aquele homem ficava nos cemitérios da cidade. Irmão, você já pensou uma pessoa assim no seu bairro? A Bíblia diz que ninguém podia conter, ele não usava roupa, ele arrancava, ele estava atordoado por espíritos malignos, ele estava em cemitérios, colocava correntes nele, ele soltava as correntes. De repente, quando Jesus coloca o pé naquela cidade, aquele homem vem gritando. Aquele homem vem gritando. E quando ele vê Jesus, ele fala: por que você já veio perturbar? Os demônios que estavam nele reconheceram a autoridade de Jesus. Os demônios que estavam naquele homem reconheceram quem Jesus é, querido. Essas são as virtudes da obediência a Deus. Aquele que anda em obediência ao Senhor, você não vai andar em ausência de problemas, mas até o diabo vai reconhecer que Jesus está com você. Até o inimigo vai reconhecer que Jesus está com você. E a palavra diz que Jesus então pergunta: quem você é? E ele fala: legião, porque somos muitos. E a Bíblia diz que Jesus então manda embora aquela legião de demônios. Tinha os porquinhos ali andando por lá. Jesus então manda aqueles demônios para aqueles porcos e aquele homem é livre. E qual foi o pedido dele? Jesus, me deixa ir com o Senhor. E Jesus fala o que com ele? Você vai voltar para a sua casa, para a sua família, e você vai contar o que eu fiz. Irmãos, quem dava jeito naquele homem? Ninguém. Quem podia conter aquele homem, irmãos? Ninguém. Quem acreditava naquele homem? Ninguém. Quantos amigos aquele homem tinha mesmo quando ele chegou perto de Jesus demoniado? Ninguém. Quantas pessoas será que confiavam nele? Ninguém. Mas quando Jesus olha para ele, Jesus falou: peraí, ninguém segura esse homem. Esse homem está atordoando aqui essa cidade. Está cheio de demônio. Se eu transformar a vida dele, eles vão ficar conhecendo quem? Jesus. Você entendeu? Quem acreditava em você, querido? Quem confiava ou quem confia em você? Talvez você é conhecido porque chega uma fase da nossa vida que às vezes a gente não é conhecido nem pelo nome, é conhecido pelo adjetivo que nos dão. É cachaceiro, é pinguça, é drogado, é mentiroso, é fofoqueira e por aí vai. É caloteiro, é mal pagador, não é assim? Chega uma fase da vida que está desse jeito. E aí Jesus olha para você e fala: opa, eu vou transformar a vida dele, eu vou transformar a vida dela. Porque através dessa transformação, o que o apóstolo Paulo disse? Ele vai tornar-se um testemunho para os gentios. Ela vai tornar-se um testemunho, irmão. O que Deus está falando comigo e com você nessa noite? É por meio da sua obediência, da sua decisão de obedecer a Deus, que Ele vai usar a sua vida para transformar realidades. Ele vai usar você. Ele vai usar você como um agente de transformação. Ele vai usar você e através do seu testemunho, muitas pessoas vão voltar para suas casas para testemunhar do poder de Deus. Irmão, imagina a cena. Eu gosto de imaginar a cena. Aquele homem que saiu de casa. Vai saber quanto tempo ele estava fora de casa? Vai saber como que aquela esposa, os filhos, sei lá, os familiares, de repente chega ele lá, irmão, na porta, vestidinho. E aí, gente, tudo bem? Ô irmão, se fosse com você, como é que você ia reagir? O que fizeram com você, né? Irmão, imagina aquele homem chegando em casa restaurado, de roupa. Imagino eu que endireitado com a sua postura. E ele chega, bate na porta e fala: ô, de casa? E aquela mulher se encontra com aquele homem restaurado. Aqueles filhos se encontram com aquele homem restaurado. Ei, querido, tem pessoas que estão esperando para encontrar com gente como eu, como você. Como que você acha que as pessoas sentem? Estou pegando o exemplo dele, de olhar para o Leandro e para a Priscila hoje e falar: meu Deus, nem parece aqueles. Ô irmão, tem gente que conta testemunha aqui que os irmãos ficam assim: nem sabia que fulano usava droga. Nem sabia que fulano fazia isso. Você sabia? É desse jeito, irmão. Sabe por quê?
Certo dia Deus manda um homem, um profeta, ungir um rei. E ele chega lá e vê um cara fortão, falou, opa, é esse aí. E Deus falou, não é esse. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus está chamando pessoas que queiram viver uma vida de obediência com Ele. Que como aquela mulher que o Bruno falou aqui durante o louvor, quebrou ali o vaso de alabastro, um perfume caríssimo, irmão. Não era qualquer coisinha não. Era um perfume caríssimo. E derramou aos pés do Salvador. O que Jesus está te chamando a derramar aos pés dele hoje? Querido, ninguém que subir nesse altar está apto para apontar e falar, irmã, eu acho que você tem que deixar isso, viu, filha? Eu acho que você tem que abandonar isso. Não, querido. A obediência é uma escolha pessoal. Mas se você decide caminhar, é inevitável que você vai achar mais gente que também quer obedecer e caminhar na mesma direção que você. Então a obediência, a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele sabe que nós amamos quando nós obedecemos os seus mandamentos. Irmão, não adianta a gente falar que ama a Deus e na hora de agir, a gente faz tudo diferente. Por isso que Jesus falou, esse povo aí, ele só me honra com os lábios, mas o coração deles, está longe de mim. A obediência é o que te aproxima de realizar a vontade e o plano de Deus. É por meio de uma vida obediente que Deus pode tratar, pode libertar você, querido. Talvez você está vindo aqui e você fala, mas nada mudou. Calma. Mas eu ainda sinto vontade de fazer aquelas coisas. Calma. Mas eu ainda falo palavrão. Calma. Mas eu ainda tenho pensamentos impuros. Calma. Permaneça. Obedeça a Deus. Obedeça ao Senhor. E Ele vai fazer tudo na sua vida no tempo certo. Irmão, eu queria muito dizer para você que a obediência ela não vai te custar nada. Mas aí eu ia estar te dizendo uma coisa que não é bíblica. Porque a obediência custa. É você abrir mão. Mas uma coisa eu te digo, vale a pena obedecer para que outras pessoas possam conhecer a Cristo. O que Deus está falando com você, querido? Obedeça. O que Deus está te desafiando a fazer nesse tempo? Você vai precisar largar amizades? Não se preocupe, você não vai ficar sozinho. A Bíblia diz que ninguém que deixou pai, mãe, bens, por amor a Ele nessa vida, que ainda nesta vida não recebesse 100 vezes mais. Sabe essas coisas que você acha que você vai perder porque você vai obedecer a Deus? Você não está perdendo. Você está abrindo mão daquilo que não é bom para receber o que de fato é o melhor. Porque às vezes Deus quer te abençoar com o melhor, mas você está tão cheio, eu estou tão cheio. Cheio de quê? Das minhas vontades. Cheio de quê? Cheio daquilo que eu acho que é bom. Cheio de quê? De opinião própria. É como eu falei, se a vontade dele não é a nossa, se os caminhos dele não é o nosso, se o pensamento dele não é o nosso, quem tem que mudar então, irmãos? Somos nós. Então quem tem que mudar a direção somos nós. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus quer usar a sua vida como um testemunho. Você pode olhar para você hoje e falar, mas não tem como. Nunca subestime o que Deus disser para você. Irmão, eu sou uma prova viva de que é a obediência que nos conduz a ter história e uma jornada de fé com o Senhor. Sem obediência, nenhum dos heróis da fé teriam o seu nome nessa galeria. Irmãos, uma prostituta entrou na linhagem de Jesus Cristo porque ela obedeceu. Porque ela colocou a vida dela em risco para obedecer. Ela então faz parte da linhagem de nada menos do que de Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Obedeça, ainda que você tenha que sacrificar sua própria vida. Obedeça, ainda que você tenha que sentir a dor da renúncia. Obedeça.
Obedeça, porque você não sabe o que te aguarda mais à frente, mas o Senhor sabe. E Ele diz, não é isso? Eu é que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. A palavra do Senhor também diz em Deuteronômio, Ele falou, olha, eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a que você quer seguir. Se você seguir a bênção, se você escolher o caminho da obediência, você vai ser bendito em tudo que você fizer. Bendito você será quando entrar, bendito você será quando sair, bendito você vai ser no campo. Tudo que você fizer, onde você colocar as suas mãos, você vai ser bendito, você vai prosperar. Mas entenda algo, obedecer a Deus não define nada na sua vida que tem que ser do jeito que você quer. Obedecer a Deus vai te surpreender. Porque obedecer a Deus é andar na instrução dEle. Sabe o que é obedecer a Deus, irmão? Quando Ele te dá uma palavra, você fala, mas como? Você não vê lugar para pisar. Quando você põe o pé em obediência, você vê uma plataforma se formando. Um passo após o outro. Um passo após o outro. Muitas vezes Deus vai te dar orientações que você vai até pensar em questionar. Mas a vontade de Deus, ela não é questionável. A vontade de Deus é soberana. Nós somos questionáveis. A vontade de Deus, não. Então eu quero orar com você nessa noite, querido. Que entende que Deus tem uma história com você, amém? Querido, você não está aqui passeando na terra não, ou tá? Você não está aqui porque, né, às vezes eu brinco, né, você deixou sua nave aonde? Né, que tem uns que tem hora falando umas coisas que eu penso, meu Deus, você deixou a nave aonde? Está na rua de trás, está ali. Querido, você não caiu no mundo de paraquedas. Deus não erra e você está incluído nesse plano. Você não está aqui de passeio. Existe um dia em que o Senhor determinou para que começasse a sua vida. E existe um dia que Ele também determinou para que ela termine. Agora o seguinte, eu quero terminar como Deus quer. E você? Eu quero viver os dias que Ele tem para mim como Ele quer. Irmão, mesmo que eu não entenda, ainda que seja chorando, ainda que seja arrastando, eu quero viver a vontade de Deus. E você quer? Escute a minha pergunta, eu não estou perguntando se você consegue viver a vontade de Deus. A pergunta não é se você tem capacidade, a pergunta é, quantos querem viver a vontade de Deus? Quantos querem fazer a escolha de viver a vontade de Deus? Você quer? É só isso que Deus precisa saber. Se coloca de pé no seu lugar. Vem cá, os meninos do louvor, por favor. Querido, o que está te impedindo de obedecer a Deus? Talvez o que Deus está compartilhando com você e está falando desse plano e está mandando você ir para uma direção que você fala, não Deus, aí não Senhor. Será que não pode ir para a direita? Irmão, certa vez Deus me deu uma orientação e eu vou te falar, sabe? Na maioria das vezes, ou quase sempre, a vontade de Deus tem nada a ver com a nossa, irmãos. Não sei você, viu? Na maioria das vezes, e às vezes teve uma situação que Deus falou assim, olha, faz isso. Eu falei, vou orar mais. Aí fui, orei, Deus está insistindo comigo. Eu falei, não, vou orar, eu estou muito carnal. Orei de novo, irmão, eu falei, não, vou partir para a briga, eu vou jejuar. Jejuei, irmão, Deus continuou falando. Por quê? Eu queria ir para a esquerda, era mais fácil. E Deus estava mandando, vai para a direita. Eu falei, Deus, não. Não, Deus, só tem... Não, Deus, não, aqui, vamos por aqui. Irmão, olha eu. Ô Senhor, por aqui está muito melhor. Eu vou te obedecer, mas deixa eu ir por aqui. Ô irmãos, e Deus falando, vai para onde eu te mandei. Vai para onde eu te mandei. Faz o que eu estou te falando. Ô irmão, foi difícil. Tinha dia que eu ia chorando, outros dias eu ia urrando, e outros dias eu ia soluçando. Mas eu fui. E a cada dia que passa, e no final eu descobri que aquele caminho que parecia um bom caminho porque era mais fácil, era um caminho de perdição. E aqui eu quero dar um exemplo para você, para a gente orar. Abraão e Ló.
A Bíblia diz que Deus deu uma orientação para Abraão. Abraão, sai daqui. Sai da sua parentela. Olha a obediência, hein? Pega as suas coisas, sai daqui que eu vou te mostrar para o lugar onde você vai. O que Abraão fez? Fez quase o que Deus mandou. Quem que Abraão levou? Ló. Irmão, desde que Abraão levou Ló, irmão, foi só se lascando. Foi uma lasqueira em cima da outra, ó. Até que chegou uma hora, estava muito difícil. Falou, ó, vamos separar. Ô Ló, escolhe a terra que você quer. Ô irmão, Ló olhou. Presta atenção, Abraão deu a Ló o direito de escolher. Irmão, Abraão podia ter escolhido primeiro? Podia. Mas Abraão não precisava disso, sabe por quê? Quem tem a palavra de Deus vai ser abençoado aonde estiver. Então Abraão falou, escolhe Ló. Ló escolheu, olhou lá as campinas e falou, olha lá, coisa mais linda, tá verdinho, tá fácil. Eu quero aquela ali. Abraão falou, beleza, fica essa aqui. Irmão, o que Ló escolheu? Sodoma e Gomorra. Aquilo que os seus olhos mostram para você que é bom, nem sempre é o que parece, ou quase nunca é. Porque as aparências enganam. Outra lição que eu quero deixar com você nesse exemplo. Se Deus te der uma ordem e falar que é para você ir, não leva Ló com você. Ah, mas Ló é meu amigo. Seja obediente de forma íntegra ao Senhor. Ah, mas eu vou ficar sozinho. Quem está com Deus nunca está sozinho. Você pode estar sem uma companhia de uma pessoa que você deseja, mas você nunca estará solitário com Deus. Nunca. Então seja obediente ao Senhor. O que Ele está te pedindo? Vai te custar algo? Você está com dúvida? Se é isso mesmo? Então é, querido. Está tendo guerra dentro de você aí. Ah, porque a vontade de Deus, ela traz paz, tá? Mas às vezes, Ele sempre vai trazer paz na vontade dEle. Ele enriquece, não acrescenta dores. Que não significa que não vão ter lutas, tá? Paz não significa ausência de lutas. Então muitas vezes tem a vontade de Deus, você está em paz de fazer. Porém tem lutas aí dentro de você. Então eu quero convidar você, querido, que nessa noite você fala, olha, eu quero tomar uma decisão de obedecer a Deus. O que você está falando aí para mim, eu acredito que nada que eu estou falando aqui é novidade para a maioria de vocês aqui. Sabe por quê? Deus não é menino de recado. Mas muitas vezes Ele vai usar alguém para confirmar o que Ele já está te falando. Viu? Você sabe por que Ele faz isso? Porque Ele fala com você. Ah, mas eu nem sou pastor. Ele fala com você. Do jeito que você está, Ele fala com você. Pastor, eu estou com a vida toda lascada. Ele fala com você. Pastor, mas tem tempo que eu não venho à igreja. Ele fala com você. Porque Ele se interessa por você. E Ele acredita em você. Mas e você acredita? Obedecer é uma demonstração de que eu não tenho recursos, mas eu acredito naquele que tem todo o poder para fazer infinitamente mais. Eu vejo pessoas aqui que vão contar uma história de fé muito linda, queridos. Obedeça o que o Senhor está te falando hoje. Obedeça, porque você vai contar uma história de fé que vai transformar a vida de pessoas. Não só uma história, tá? Você vai contar experiências que vão transformar a vida de pessoas. Você vai chegar em lugares aonde vai parecer que nem está preparado. Vai falar, ei, espera aí, gente, senta aí. Fulano, conta a sua história aí para eles verem. Ô fulano, conta aí o que Deus fez na sua vida. E você vai poder falar o que o Senhor fez na sua vida através da obediência. Querido, eu quero convidar você a dar um passo de fé nessa noite. Você pode sair do seu lugar? Vem aqui para a gente orar pertinho. Vem cá, não deixa sozinho aqui não. Fica à vontade, tá? Você não é obrigado a sair não, é só um convite mesmo. Vamos orar aqui juntos, que eu sei que cada uma dessas pessoas que estão aí perto de você, elas também querem obedecer ao Senhor. Às vezes estão cansadas, estão feridas. Sabe por quê? A desobediência gera isso em você e em mim. A desobediência nos torna cada vez mais distante do propósito de Deus. Ela gera um sofrimento que não é um sofrimento para o crescimento, não. É um sofrimento, querido, para a angústia. É um sofrimento para a destruição, e Deus não quer isso para você.
Então eu quero convidar você a orar. Fala com Deus aí no seu lugar. Fala com Ele, é você e Ele é a sua vida, querido. Deixa Ele mostrar para você, quem sabe te dar um relance do que Ele quer fazer na sua vida. Essa noite Ele está te chacoalhando, Ele está chamando você a tomar uma atitude, uma decisão com Ele. Dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu quero te entregar, Senhor, tudo. O Senhor quer que eu te obedeça, então eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos. Quem sabe essa noite é um divisor de águas na sua vida, querido. Eu vejo Deus dando mais uma chance para tantas pessoas aqui nessa noite. Isso é porque Ele te ama, Ele acredita em você. Afundei meus barcos no mar. E eu, Senhor, eis-nos aqui. Quem sabe você está se vendo nessa situação, querido. Precisou perder tudo para ouvir isso. Ou não espere que você perca tudo para você declarar isso. Só tenho você, palavras de vida. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida. Aleluia! Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Oh, querido, não deixe tudo se encerrar na sua vida, para que você considere que só Ele tem as palavras de vida eterna. Não espere que tudo se feche, não espere que tudo se acabe. Reconheça hoje, dizer: Senhor, eu sou totalmente teu, Senhor. Fui com Ser um com você. sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser Com você. sou. Para onde, Senhor, nós iremos? Quantos aqui estão tentando ir, Senhor, para relacionamentos, para lugares, mas hoje estão tomando uma decisão e dizendo: para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei, Senhor? Como o salmista Davi disse: se eu fizer minha cama no abismo, lá o Senhor vai estar. Se eu subir no mais alto dos montes, ali o Senhor me achará. Para onde você vai fugir se Deus está em todo lugar, querido? Para onde nós vamos correr se só o Senhor?
Essa noite Ele está contemplando o coração de pessoas aqui, queridos. Todo mundo tem um passado. Todos nós aqui somos ex alguma coisa. Todos nós. Todos nós. Precisamos lidar com ele. Não vamos nos esquecer. Mas vamos aprender a olhar. Olhar para o alvo. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quem sabe você tem sido alguém que tem deixado o seu passado te definir. E você fala, não, mas a minha vida inteira foi assim. Não é porque foi muitas vezes assim que tem que ser para sempre assim. Deus está te chamando para tomar uma decisão com Ele. Não importa se você frequenta a igreja, não importa, querido, qual a sua caminhada. Mas Ele está dizendo, eu estou te chamando para um nível mais fundo de obediência comigo. Porque eu também quero usar a sua vida num nível mais profundo. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos aqui nesse lugar, Senhor. Eu sei que o Senhor está movendo algo agora de dentro para fora, Pai. O Senhor está fortalecendo pessoas aqui que vão precisar, como nós cantamos essa canção, vão precisar se despedir de lugares. Oh, Senhor. Tem pessoas aqui que vão precisar se despedir de pessoas. Não é porque você nunca mais vai poder estar com elas. É porque agora não é bom para você. E se você ama tanto essas pessoas, esses lugares, é por isso que Deus está te tirando deles agora, para que um dia você volte e venha estender a mão para aqueles que ainda estão lá. Mas agora Deus está te dizendo, não temas, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. Esforça-te, tem de bom ânimo. Abra mão do que eu estou te pedindo, porque eu, Senhor, tenho muito mais, muito mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração de homem algum as coisas espirituais que Deus quer te revelar, querido. Deus está chamando pessoas aqui para um novo nível de fé, de obediência. Fortalece cada um de nós, Senhor, para te entregar o que for preciso, para te entregar o que é necessário, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Encontre corações obedientes, pessoas que não falem apenas da boca para fora, mas que fazem o que o Senhor está pedindo. Fazem o que o Senhor está pedindo, Pai. Obrigada, Jesus, eu te agradeço, Senhor. Abre os olhos espirituais de cada um de nós aqui, Senhor. Abre os olhos espirituais, Senhor, e que possamos contemplar tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, querido. Uma coisa eu posso dizer para você é que vale a pena você obedecer a Deus. Um dia quando Deus falou para mim, olha, você quer fazer a minha vontade? Eu falei, quero, Senhor. E Ele falou assim, então eu vou segurar na sua mão e eu vou te ajudar, porque sozinha você não consegue. E ali eu entendi que a caminhada com Cristo não se tratava do que eu podia fazer para Deus gostar mais de mim, né? O que eu podia fazer para chamar a atenção dEle, mas o que Ele já tinha feito por mim. E aí, na medida em que eu fui me apropriando do que Ele fez por mim, eu fui entendendo que já estava tudo pronto. Era só eu ocupar os lugares que Ele já tinha determinado para mim. E talvez, querido, você está tentando se tornar alguém melhor para Deus te aceitar. Você nunca vai conseguir. Talvez você está tentando cumprir um conjunto de regras para, quem sabe, Deus te aceitar. Ele já fez isso por você.
Ele já fez isso por mim. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. E não é surpresa nenhuma que nós íamos desobedecer, que nós íamos desagradá-lo, e Ele morreu por essas pessoas. E é por isso que Ele te chama, Ele fala, vem como estás. Agora que Ele vai te deixar como você está, aí eu digo para você que isso não. Porque é impossível. É impossível alguém que se entrega para Deus permanecer do jeito que está. Então olha, deixa Ele te ajudar. Para de tentar fazer do seu jeito. Para de ser alguém que quer pintar alguém bonitinho para Jesus, sabe? Veste a roupinha de ver Deus. Oh Senhor, escolhe as palavras. Mas lembre-se que Ele vai olhar para o seu coração. E é isso que você tem que entregar. É exatamente isso que eu preciso entregar para Ele, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Olha só, sábado agora, nós temos a nossa noite de adoração. Vem conosco às 20 horas. Uma noite de louvor, de celebração, de muita alegria. Eu quero convidar você a estar conosco. Domingo também, às 18h30, nós temos o culto de ceia. Vem participar conosco. Você é nosso convidado. Nós queremos poder celebrar a Jesus com você também. Amém? Queridos, quero agradecer a Deus pela sua vida, que hoje trouxe uma oferta, você trouxe o dízimo para devolver, você vai fazer isso pelo Pix da igreja, você pode fazer isso também, tá bom? Você pode ficar à vontade. Irmão, nós estamos com um projeto aí de climatizar a igreja, amém? Em nome de Jesus, você vai chegar aqui e ter que pôr cachecol, blusa de frio, oh meu Pai. Aleluia, Jesus, oh meu Deus. Querido, se você quer ofertar, se você quer contribuir, você pode fazer parte desse projeto também, tá ali o Pix, tá? Só você colocar oferta para o ar-condicionado da igreja, para a climatização, só você colocar lá, tá bom? Conhecer alguém também que quer ofertar, irmãos? As pessoas são doadoras, elas só precisam saber o quê? Qual que é o propósito disso? Amém? Então olha, que o Senhor continue te abençoando. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Olha, esteja atento à voz do Senhor, porque Ele está falando com você. E obedeça. Porque a palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Ó, você que está nos visitando hoje pela primeira vez, tem alguém aqui? Aqui também. Deus abençoe vocês. Ali também, amiga ali, tá? Vocês vão passar lá atrás, que a Joelma quer entregar uma lembrancinha para vocês, tá? Com muito carinho. Foi um prazer tê-los aqui. E voltem sempre, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor tem cuidado de nós. E tudo que o Senhor faz é para que nós possamos viver a Tua vontade. Como um bom Pai, o Senhor sempre nos orienta, nos corrige, nos ensina, para que possamos vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós guardamos essa palavra no nosso coração, mas também queremos praticá-la cada dia na nossa vida. Ajuda cada um de nós. Leva-nos debaixo da sua graça, da sua proteção, nos guarda, nos livra de todo mal. Dá-nos um restante de semana de paz, de alegria e, acima de tudo, de confiança plena no Senhor, que tem nos cuidado e tem nos ajudado dia após dia, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que Ele faça brilhar o rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia e que Ele te abençoe não só hoje, mas desde agora e para sempre. Vão todos em paz, que o Senhor abençoe cada um de vocês e tenham uma excelente noite.